Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte temática: quebrando as barreiras. Quebrando as barreiras. Nós vamos ver o grande mistério de Cristo que outrora estava oculto, mas que agora é revelado a nós através da Bíblia Sagrada. Então continue conosco no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um like aí, dá um joinha no final, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário e não esqueça de seguir as nossas redes sociais e compartilhar aquilo que você tem recebido através desse canal. Gente, em primeiro lugar, nós vamos procurar criar uma relação entre o judaísmo, o cristianismo, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: como é que o judeu do Velho Testamento se relaciona com a igreja do Novo Testamento? Que relação há entre os dois, para que nós possamos entender essa temática tão importante de que Cristo quebrou a barreira que existia entre os homens. Então a Bíblia Sagrada nos diz, amados, que em Cristo não há judeu nem grego. Jesus é o Cordeiro para todo mundo. Ele derrubou o muro de separação. Todos aqueles que se achegam a Deus precisam vir pelo mesmo caminho, e esse caminho é Jesus de Nazaré. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos os que se achegam a Deus precisam vir por esse mesmo caminho. O povo de Deus, amados, hoje em dia é composto de crentes que são unidos em Cristo Jesus, numa união espiritual. Nele, ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Então a única maneira pela qual uma pessoa pode entrar na família de Deus é através do que a Bíblia chama, lá em João 3, de novo nascimento, da experiência do novo nascimento, ou também conhecido como regeneração, gerado novamente. Vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nós recebemos vida juntamente com ele, através dessa experiência chamada novo nascimento. Está lá em João 3, naquela experiência de Jesus com Nicodemos. Nós vemos nesse episódio, leia ali todo o capítulo 3, você vai entender um pouquinho sobre isso. Para que nós possamos ver o reino de Deus, é necessário que eu e você, que todos nós, nasçamos de novo. Então, o Israel natural do Velho Testamento foi escolhido para ser a nação que abençoasse as nações. Está lá em Gênesis 12, na promessa abraâmica, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E embora tenham falhado, né? Israel falhado como nação, esta promessa sim foi cumprida através de Jesus, que era descendente direto de Davi, que era da tribo de Judá, conforme as profecias do Antigo Testamento. E lá na cruz, Deus inaugura então um reino espiritual para o qual o reino nacional apontava, indicava. E este reino é o reino do seu Filho amado, é o reino do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Diferente do império das trevas, governado por Satanás, um tirano terrível, cruel, manipulador, destruidor, que veio para roubar, matar e destruir, existe um outro reino, um contraponto, que é o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus, da qual o governante é um governante de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. É assim que é o reino de Deus. Então todos os que permanecem em Cristo, nessa posição de fé preciosa, Paulo usa diversas vezes essa terminologia, aquele que está em Cristo, fala de um posicionamento espiritual diante de Deus. Aqueles que permanecem então em Cristo fazem parte desse reino espiritual de Deus, o reino espiritual de Jesus de Nazaré. Te faço uma pergunta: você já faz parte desse reino de Jesus? Você já faz parte do reino de Deus? Continuando sobre esse assunto, Deus então deu à igreja as chaves do reino. Nós já vimos em vídeos anteriores, né? Mateus 16, 19 fala sobre isso, quando Pedro teve aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus entrega a sua igreja, principalmente, né, antes da sua ascensão, ele diz: toda autoridade me foi dada. E ele delega essa autoridade, essas chaves do reino, tanto aqui em Mateus 16, 18, como lá no final do Evangelho de Mateus 28, a partir de 19, ele dá autoridade e dá uma grande comissão à igreja. E Pedro, aqui nesse episódio, Mateus 16,
Ele usou, já logo no início do seu ministério, ele usou essas chaves espirituais para abrir a porta da fé para os judeus no dia do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. De tal maneira que 3.000 judeus ouviram o chamado lá de Atos 2 e se converteram, foram batizados, né? Num dia, mais de 3.000 pessoas tiveram um novo nascimento, um arrependimento e o batismo ali juntamente com os irmãos no início da igreja primitiva. Então, mais tarde também somos informados que muitos dos sacerdotes obedeciam também à fé, abandonavam a fé judaica e se colocavam debaixo do senhorio de Cristo. Está lá relatado em Atos capítulo 6, versículo 7, que muitos sacerdotes começaram a obedecer à fé através da pregação dos apóstolos e logo em seguida, mais para frente um pouquinho de Atos, nós vamos ver que também através da pregação de Paulo. Aqueles judeus entraram então na porta aberta pela fé, a fé em Cristo, e se tornaram então parte agora do Israel espiritual de Deus, conforme Gálatas 6:16. Glória a Deus. Se você é nascido de novo, regenerado, tem uma aliança com Deus, vive a fé bíblica, obediente, confiante no Senhor Jesus, você faz parte desse novo Israel, o Israel espiritual de Deus, conforme Gálatas 6:16. Então, mais tarde, nessa história toda que nós estamos contando, Pedro, o apóstolo Pedro, pregou também na casa de Cornélio e de novo aqui usa as chaves do reino para abrir a porta da fé para agora para os gentios, debaixo de uma revelação, de uma visão espiritual que ele teve da parte de Deus. Então aqueles gentios também ouviram o chamado de Deus e entraram pela porta da fé através da chave que Pedro abriu e se tornaram parte também do Israel espiritual de Deus. E o evangelho então, a partir de então, foi pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios, conforme nós vemos Atos 10. Paulo também fala em Romanos 1:16, ele diz: porque não me envergonha do evangelho, porque ele é poder de Deus, primeiro para o judeu e logo em seguida para o gentio. Então tem essa ordem, né? Primeiro para o judeu, depois para o gentio, mas se abre um leque que outrora não havia sido aberto, porque antigamente só era povo de Deus, aquele que vinha da linhagem israelita e que, claro, era fiel à Torá, que era fiel ao Pentateuco, aos mandamentos de Deus, temia o Senhor. Estes faziam parte do povo de Deus. Mas graças a Deus, através de Cristo, foi derrubado as muralhas que havia de separação entre os gentios e os judeus. E agora, através dessa nova chave espiritual que nós estamos falando, a chave da fé, se abriu então essa porta da graça, nessa dispensação maravilhosa, que é a dispensação da graça de Deus, da qual nós estamos participando ainda profeticamente. Então agora já não há distinção em Cristo. O judeu não tem um lugar especial no reino de Deus. Aqueles judeus que rejeitaram a Cristo foram banidos, como diz a palavra, do Israel de Deus, por causa da dureza do seu coração, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua religiosidade fútil, vazia. E, do outro lado, os gentios que aceitaram a Cristo foram então, como diz a Bíblia, enxertados na oliveira do povo de Deus. E é o que diz Romanos, por exemplo, 9:8 diz: isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos 9, versículo 8. Efésios 2, de 11 a 21 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se chamavam circuncisos, ou seja, os judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, diz o apóstolo Paulo, Efésios 2, de 11 a 21, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, Jesus aqui, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ou seja, através de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas sois, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Lembre-se, tudo aquilo que Jesus fez foi para que eu e você nos tornássemos, isso que diz aqui no final, fôssemos edificados para nos tornarmos habitação de Deus no Espírito, morada de Deus. O desejo de Deus é morar no meio dos homens, dentro dos homens, no meio do seu povo, tabernacular no meio do seu povo através do seu Espírito. E você, como é que tem lidado com o Espírito Santo na sua vida? Você tem buscado o Espírito Santo, tem preservado o Espírito Santo na sua vida, no seu coração? Olha o que diz Atos 3, 19 a 24. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quero declarar sobre a sua vida tempos de refrigério de Deus. E que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Glória a Deus. E nós cremos que estamos chegando a esse tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Está lá em Deuteronômio 18. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do meu povo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Lá em Deuteronômio 18, através do espírito profético de Moisés, o espírito da revelação de Deus, Deus já mostra que viria um profeta dentre os seus irmãos, ou seja, dentre o povo de Israel, Jesus de Nazaré, que todo aquele que não ouvisse esse profeta seria exterminado do meio do seu povo. Olha que coisa tremenda, como a palavra de Deus é fiel, 1000 e poucos anos antes da vinda de Jesus em carne. Continuando a Bíblia aqui, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram e também anunciaram estes dias. Está lá em Atos 3, de 19 a 24, na famosa pregação do apóstolo Paulo, onde mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele relata todos esses elementos do Antigo Testamento, faz uma ligação com o Cristo que viria para quebrar todo o muro de separação que havia. Em Romanos 11, de 1 a 4 diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E a resposta é: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, diz o apóstolo Paulo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Olha a presciência aqui de Deus. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, pois, a resposta divina? É uma pergunta de Paulo, e a resposta de Deus, no caso aqui para Elias: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Glória a Deus. Mesmo no povo judeu, no povo gentil, sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. E também na igreja do Senhor, nós vimos em vídeos anteriores, tem a igreja visível, que é toda essa galera que faz parte do cristianismo professante, nominal,
mas existe o remanescente fiel, que só Deus sabe quem é, os selados verdadeiramente com o Espírito Santo, os lavados com o sangue de Jesus, aqueles que levam Deus a sério. Estes, a Bíblia Sagrada diz, são o remanescente fiel do Senhor no seio da igreja, a igreja invisível, a igreja universal e invisível de Deus, que será arrebatada na volta de Jesus. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Romanos 11:17 diz: se porém algum dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira braba, fostes enxertados em meio deles e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Glória a Deus. Está falando dos gentios, né, que se converteram por causa de Cristo, e por causa de Cristo nós que estávamos afastados, como nós já falamos, né, da oliveira, que era Israel, o Israel espiritual de Deus, né, o Israel natural de Deus, com o remanescente fiel, o Israel espiritual de Deus, agora formado por judeus que se convertem a Cristo, e por gentios que se entregaram a Cristo. Eles são inseridos, então, vocês que eram oliveira braba, foram inseridos, enxertados na raiz e seiva da oliveira, ou seja, inseridos nesse povo de Deus que era Israel e que agora é o Israel de Deus. Romanos 2:28-29 também fala sobre isso, Romanos 3:26 e Gálatas 4:22-31. Então, para terminarmos, fecharmos aqui, a restauração final que virá para os judeus é uma restauração espiritual que vem para todos os que recebem a Cristo. E também haverá a restauração total, né, plena das 4 alianças de Deus, como nós temos falado em vídeos anteriores. Plenamente ela vai acontecer aonde? No milênio. Então, além da restauração de um grande avivamento espiritual, vai haver também a restauração literal no reino milenial de Cristo. A única maneira pela qual, presta atenção, um judeu pode fazer parte agora, na dispensação da graça, dessa oliveira, outra vez, é aceitando Cristo como seu Messias. É o que nós vimos aqui em Romanos 11 e também em vários trechos da palavra de Deus. Então, quando ele faz isso, ou seja, o judeu faz isso, ele se torna membro então do corpo de Cristo, da igreja, aqueles que são chamados para fora. E eu gostaria de terminar com Efésios 1, versículo 4 e versículo 10. A Bíblia diz assim: como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, de fazer então, no versículo 10 aqui diz, convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, que é o que nós estamos vivendo, a era da graça, todas as coisas, como as do céu, tanto quanto as da terra. Efésios 3, de 5 a 6, nos diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios agora são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode se alegrar a Deus? Nós que estávamos afastados, banidos da presença de Deus, alheios às promessas de Israel, agora somos, como diz aqui, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que coisa linda! E Efésios 3, de 10 a 11 diz: para que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, lembre-se, as barreiras que haviam, os muros caíram de separação entre judeus e gentios. Jesus veio para revelar esse mistério que estava oculto, a igreja de Cristo, o remanescente fiel de Israel, o novo Israel espiritual de Deus, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus formado agora, tanto por judeus messiânicos, né, judeus que se convertem a Cristo Jesus, como aqui em Atos 3, na pregação do apóstolo Pedro, reconhecem Jesus como o Messias Hamashia, Jesus, o Messias prometido a Israel,
e também os gentios, nós que não somos de descendência natural de Israel, mas que pela graça de Deus fomos enxertados, inseridos na raiz e na oliveira de Deus, no povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha entendido tudo isso que nós falamos. São coisas profundas, teológicas, que envolvem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas que é muito importante nós entendermos esse mistério que agora foi revelado progressivamente através das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nasceu de novo, você faz parte desse povo abençoado. O povo mais lindo, o povo mais feliz dessa terra é o povo de Deus. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Por isso se alegre em Deus. Tome posse da sua herança espiritual. Santifique-se, consagre-se. Jesus está voltando, o Messias está voltando para arrebatar a sua noiva, ressuscitar os mortos em Cristo e reinar por 1000 anos nessa terra de maneira gloriosa, cumprindo as promessas, as alianças proferidas nas Escrituras com relação ao seu povo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel, persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Jesus está voltando. Coloque em ordem a sua casa, a sua vida. Jesus voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você colocar as mãos. A graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Louvado seja o nome de Deus. Amém e amém. Siga aqui as nossas redes sociais. Se você quiser contribuir com o nosso ministério de pregação da palavra, quiser exercer a sua generosidade, a sua dádiva, ofertando na nossa vida e ministério, aqui tem um link de como você pode fazer isso, através de depósito bancário, através de transferência, com cartão de crédito. Nós nos alegramos no Senhor pela sua vida. Obrigado por nos prestigiar e esperamos estar contribuindo no seu crescimento espiritual, na sua maturidade espiritual, na sua vida com Deus. Continue firme e forte no propósito, nessa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-nos, deixe seus comentários, faça qualquer tipo de pergunta, dê um joinha aqui, dá um like, compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.